Então, a aula 51, galera, só voltando aqui, ó, a aula 51 é essa aula de agora, tá? Que ela tá meio embaçadinha, porque eu tive que fazer essa revisãozinha com vocês e tal, mas nós vamos para a aula 51 agora mesmo, de fato, tá? Então, o que que eu vou fazer com vocês? Ao invés de dar essa aula aqui, né, na própria apostila, que eu já estou aqui no Alfa 5, né, estou na página, vamos dizer assim, na página 436, eu vou dar essa aulinha para você lá no livro-texto, tá? Você pode ficar aí na apostila, mas eu vou lá no livro-texto. O livro-texto está bem aqui comigo, ó, já vou lá chegar lá e já vou mandar esse negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Migrações, não. Subir um pouquinho aqui. Você vai acompanhando a minha tela ou vai acompanhando aí com o material de vocês? Deixa eu ver. É isso aqui mesmo, ó, urbanização. Vou até diminuir aqui um pouquinho para ver se fica melhor, mas ó, o fato é isso. Estou lá no teu livro-texto, tá? Teu livro-texto, se não me falha a memória, isso aqui é o livro-texto número 4, 3 ou 4. E eu estou na página, eu vou aqui partir aqui da página. Deixa eu ver aqui até onde eu posso. Aqui eu já fui. Tá aqui, ó, classificação das cidades, tá? Ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é aula 51, tá? Isso aqui é aula 51 sobre urbanização, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o surgimento das cidades. Existem cidades espontâneas e cidades planejadas, né? Você pega, por exemplo, as cidades da Idade Média não tinha planejamento, né? Você olha na própria estrutura da cidade, os tamanhos das ruas e tal, mas você pega, assim, já no período mais contemporâneo, um planejamento, pega a cidade de Brasília, por exemplo, ela é uma cidade planejada, né? Oscar Niemeyer planejou ela, JK construiu, você tem todo ali um aparato de pensamento em torno da cidade. Então, é legal entender a diferença de uma cidade planejada e uma cidade de crescimento espontâneo, tá? Outra coisa que é legal você entender é que as cidades têm função, tá, galera? Então, toda cidade, ela vai crescer, ela vai existir porque ela tem uma função social, econômica, como assim? Vamos pegar a função social da cidade, social econômica da cidade de Londrina. É uma cidade prestadora de serviços, saúde, educação, entende? Brasília é uma cidade político-administrativa. Cubatão é uma cidade industrial. Foz do Iguaçu é uma cidade turística. Então, existem as funções da cidade, tá? Então, importante você entender. Existem cidades históricas e por aí vai, né? Então, é bem legal a gente estar antenado com relação a isso aí, né? Então, bem bacana aqui, ó, questões, parágrafozinho vai falar um pouco sobre planejamento das cidades e por aí vai, né? Aí fala um pouquinho de Brasília, que é uma cidade planejada também, né? Aqui continua falando sobre funções urbanas, que eu acabei de dar uma explicada bem rápida, como é simples, né? Expliquei rapidinho para você o que é uma função urbana e tal, e por aí vai, e o que é uma cidade planejada e uma cidade com sem crescimento aí sem planejamento, tá? Então a gente pensou um pouco isso. Olha que lindo, né? A nossa Brasília, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é a Praça dos Três Poderes, galera, né? Olha que bem bacana aqui, né? Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos o legislativo, ó, que é bicameral. De um lado você tem os deputados, outros senadores. Desse lado aqui fica o Bolsonaro, ó, nessa região aqui. Aqui ficam os ministros do STF, nesse lugar aqui, ó, Bolsonaro fica aqui. E essa aqui, ó, são os ministérios, né? A esplanada dos ministérios, né? Aqui que a galera vem, faz manifestação e tal. Brasília foi uma cidade planejada, tá? Então, para você entender isso aí, tá? Então, vamos entender outra coisa bem legal aqui. Deixa eu bater o olho aqui para entender com vocês algumas coisas, tá? Vamos de cara aqui entender alguns processos, tá? Vamos entender um primeiro processo aqui antes de mais nada. Vamos entender um processo, eu vou escrever aqui, você pode escrever aí também, tá? Um processo chamado de conurbação. Fica tranquilo que se não der tempo de fazer os exercícios, eu passo o gabarito para vocês e deixo aberto, tá? O bendito do formulário. Aí vocês fazem depois, tem tempo, tá? Vamos falar sobre esse processo para poder amarrar as coisas aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de conurbação, tá? Isso aqui não é novidade, vocês estudaram ano passado comigo, e eu vou agora escrever aqui bonitinho para você. O que é? Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre fenômenos urbanos, né? E entender fenômenos urbanos, a gente tem que entender um processo que é chamado de conurbação.
É quando as cidades crescem a nível horizontal e elas se unem. Quando essas cidades se unem, ela forma uma metrópole. Londrina é uma região metropolitana, cresceu tanto que juntou Ibiporã, Cambé, virou uma metrópole. Pode acontecer das metrópoles, que seriam conurbação entre cidades, metrópoles, se unificarem e formar um negócio que a gente chama de megalópole. São Paulo e Rio formou uma megalópole. Você está entendendo? Então é bem legal a gente entender isso, né? Entender que a ONU, percebendo ao longo da história a formação de metrópoles e megalópolis, ela viu no final do século XX que existe as chamadas megacidades, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Vocês estão entendendo, né? E mais recentemente se descobriu que essas cidades, a nível de mundo, têm uma influência política e econômica muito grande. Aí surgem as chamadas cidades globais. Então, a partir de conurbação, você tem a formação de metrópole, ó. Tóquio é uma metrópole, ó. Porque existem várias cidades em torno. Ó, São Paulo, não sei se está aqui, tá, ó. É uma metrópole. Temos 30 e poucos municípios que formam a cidade, a metrópole de São Paulo, ó. Dá mais de 21 milhões de habitantes. 10% da população do Brasil está na metrópole paulista. Olha que bacana, né? Que bacana isso aí que você aprendeu com Sardinha, né? E, ó, e olha que bacana, a região metropolitana de São Paulo está se juntando com o Rio de Janeiro, está formando uma megalópole. Existe megalópolis no mundo? Existe, cara. Ó, aqui os Estados Unidos, ó. Aqui você tem a famosa Bosnia e Washington, ó, nessa região, Boston, Nova York, e Washington. Temos Chicago e Pittsburgh. Temos Sansan, São Francisco e San Diego. Temos Tokaido, Tóquio, Nagoya, Osaka. Temos na Alemanha, temos no Reino Unido, né? Londres, Birmingham, Liverpool, é um eixo com um monte de metrópoles formando região metropolitana. Então é importante você entender esses fenômenos, tem que entender. E voltando aqui já para definir o título aqui, para não ficar vazio, tá? Então, entendendo o que são esses fenômenos, você tem que entender que as cidades, conforme elas foram crescendo ao longo da história, elas foram se conectando. Isso é possível por conexões através de hidrovias, ferrovias, aerovias, infovias. Então, foi se constituindo na superfície terrestre uma conexão entre as cidades. É o que a gente chama de rede urbana. E algumas dessas cidades têm a capacidade de ser o centro, polarizar outras cidades. No Brasil, mais tarde, nós vamos entender isso, que a hierarquia da rede urbana no Brasil. Na verdade, inclusive, a capacidade que essas cidades têm de se articular uma com as outras, e aquelas que têm a capacidade de ter uma articulação maior, outras menores, cria uma coisa que a gente chama de hierarquia urbana. Nós estudamos isso ano passado, tá? Então, a gente só está revisando aqui, ó. Tópico 3 pensa sobre essas coisas, tá? Estou mostrando aí para você, na telinha aí do seu computador, tá? Você está vendo aí certinho como é que a coisa funciona, mas é bem bacana, tá? Então, é bem legal, né? Então, o tópico 4, ó, fala um pouquinho para você sobre megacidades e cidades globais. Deixa eu voltar aqui. Megacidades e cidades globais, né? Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Na verdade, na atualidade, fala-se em metacidades, que são cidades com mais de 20 milhões de habitantes. Meta é diferente de mega, tá? Megacidade, 10 milhões. Megacidades, mais de 20 milhões. E aí você aprendeu com o SARS as cidades globais, que são cidades que têm influência a nível de mundo. E elas podem ser alfa, beta e gama, tá? O que seria alfa, beta e gama? A diferença entre elas. Nova York, alfa. São Paulo, beta. Gama, aquela cidade do Texas lá, como é que é o nome daquela cidade lá? Esqueci o nome dela, mas tem uma funçãozinha, ela tem uma importância menor aí, tá? Então é importante a gente entender aí essas questões. Que eu tenho um mapa que mostra aí o que seria uma alfa, beta, na verdade, um mapa que mostra as megacidades, tá? Esse mapa megacidades aqui, ó, com mais de 10 milhões de habitantes, tá? São todas essas aqui, ó, Cidade do México, Nova York, Lagos, Kinshasa e por aí vai, tá? Então, bem bacana aí, ó, as cidades globais. Vamos ver se tá, tem aqui, ó, tem aqui um mapinha que mostra isso para vocês. Se eu consigo dar um up aqui, para vocês verem aí, tá? Então, aqui, ó, na legenda, ó,
vendo aqui com Sardes, ó, na legenda você tem alfa, as classificações entre elas, tá? Você consegue mais ou menos pensar aí. A cidade de São Paulo é uma cidade global, né? Ela é beta e tal. Buenos Aires já seria gama, né? Então, já esse seria o exemplo. Riad gama, né? Bogotá gama, São Paulo está num segundo escalão, tá? Então, só para vocês entenderem aí como é que a coisa funciona, tá? Ó, já estão entrando aqui na aula número 52. Isso eu não vou falar com vocês, tá? Então, voltando aqui com o tio Sardes, bem tranquilinho. E que você tem que entender que nessa aulinha número 51, você viu algumas coisas muito simples. Você viu o que é uma cidade planejada e não planejada, dei exemplo para vocês, né? Vocês viram com sardinha aí que existe função urbana, a cidade tem algumas funções, e viu com SARS algumas características aí que envolvem os fenômenos urbanos. Conurbação, viu com SARS metropolização, megalopolização, megacidade e cidade global. Você aprendeu isso com o SARS. Tranquilaço, tranquilaço, tá? Lá na aulinha, vou voltar na apostila agora com vocês, tá? Lá na aulinha, que eu acho que é essa aqui já é o que que é? A aula 53, 54, não é essa aqui não, ó, essa aulinha aqui, ó. Isso, na aula 51, aí você precisa ter aí bonitinho, deixa eu diminuir aqui um pouco, para ver se eu consigo melhorar aqui para vocês, acho que dá. Aí os exercícios, tá? Porque a gente está indo para a reta final, quero só mostrar aqui para vocês, tá? Esse exercício aqui, ele tá bem facinho, para quem está perdido com a apostila aberta aí, ó, eu tô na 437, tá? O exercício é bem legal, facinho, ele fala sobre os benefícios da urbanização e que só vai acontecer isso se você tiver políticas públicas, tá? Então, exercício 1 é letrinha E. Aninha, você está me escutando aí, fofa? Abre o microfone para o Sardes. Tô sim, professor. Então, põe aí para o Sardes assim, ó. Gabarito, página 437. Por favor, ajuda o tio Sardes. Gabarito, página 437, apostila 5. Isso. Aí, Aninha, tô te vendo aqui, ó, você escrever. Um elefante, um E de elefante, pode digitar aí. Esse 2 aqui, ó, ele quer saber, a resposta aqui é o seguinte, tá vendo aqui, ó, a urbanização hoje, ela é mais intensa na África, né, porque está crescendo muito rápido lá. Então, a respostinha letra A, é só olhar mapa aqui, ó, tá? Isso, 2A. Obrigado, Ana. O 3 da UEM, né? Ei, UEM, a UEM já mandou o vestiba lá para o ano que vem, já. Ixi, mas tem que estar aí no jeitinho, vocês vão ver, vocês vão passar, tá? A resposta aqui, ó, é 2, 8 e 16, tá? Vai ficar 26. Então, vai lá, Aninha, 3, resposta 2, mais 8, mais 16, 26. Tá bem tranquilinho esse exercício aqui, tá? O exercício 4, pois, né, Aninha, ó, 2, 8, 16, 26. O exercício 4 da Unicamp, né, ele fala sobre essa questão aí de cidades, né, ó, São Paulo, México, e a avançada urbanização, tá? Aí ele fala sobre metrópole contemporânea, e aí ele fala o que é essa metrópole, né, o que seria isso, né? Ele quer a definição, então a letrinha A, tá? Então, exercício 4, a letra A, tá bom? Legal. Aqui, ó, o da FUVEST aqui, ó, o número 5, é a conurbação, velho, ó, tá vendo, ó? Cidades no momento 1, cidades no momento 2, cresce população, ó, tá vendo? Aí, na situação 2, o crescimento é tão intenso da população que vira um negócio só. E quando vira um negócio só, é conurbação, tá? Aí ele dá aqui as proposições, tá? Então, tá bem tranquilo você fazer essa análise, tá? Então, é a respostinha D. Então, a 5 é dado, tá? 5 é dado. Formação de uma região metropolitana por conurbação. Ei, moleza, hein? Só não aprende geografia com os SARS quem não quer, né? A 6, tá? Eu não falei para vocês, mas existem cidades que a função dela é agrícola. E no Brasil, no Cerrado, com a expansão da soja, nós temos o surgimento de cidades cuja função é o agronegócio, tá? Então, tá bem fácil. A número 6, então, vai ser letrinha C de cebola, tá bom? Então, bem legal, bem tranquilo. Galera,
Vamos voltar aqui agora, deixa eu pôr aqui, ó, a aulinha, tá? Na aulinha não, eu vou liberar agora o formulário, tá? Tá vendo aqui, ó, aqui em cima? Acabei de liberar o formulário. Não se esquecendo que o formulário, galera, ele agora é passivo de editar. Você manda, errou, faz de novo até acertar. Você pode fazer 5, 6, 10 vezes. Não precisa abrir um novo formulário, não. Já vai fazer naquele que você tem lá. Eu acho que até eu tirei a opção de enviar novo formulário. Não precisa ficar colando de ninguém, não. Tenta, vai fazendo, aprende. E aí você pode encontrar essas questões, inclusive, na prova, tá? Então, formulário aberto, tá bom? Ó, da aula 51, você tem até dia 26 para fazer, mas depois do dia 26 eu vou deixar aberto, tá? Vou fechar ele só no final, mas faz logo para não ter problemas, tá? Exercício sobre mega cidade, cidade global,